Quando a gente fala em cultura, quem são as pessoas com deficiência que vêm à sua cabeça? Bora aumentar esse repertório com a gente? Esse é o Papo Def. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Papo Def. Eu sou Isadora Ifanger e eu seria a narradora e entrevistadora desse podcast, que faz parte do projeto Direitos Culturais das Pessoas com Deficiência de Campinas, contemplado pelo Programa de Ação Cultural, o PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Nesse momento do projeto, nós estamos fazendo um mapeamento de agentes culturais com deficiência da cidade de Campinas. E aqui, para o Papo Def, vamos convidar artistas e fazedores de cultura que estão participando do mapeamento. E para a gente conversar e trocar um pouco sobre essa realidade de trabalhar com cultura e ser pessoa com deficiência, que é um recorte do qual também faço parte. Eu sou uma mulher branca com deficiência física, eu tenho uma diferença de comprimento entre uma perna e outra. Tenho 26 anos, cabelos longos, castanhos e cacheados, estou com os olhos delineados de vermelho, estou usando um óculos de grau de armação dourada e marrom. Eu tenho piercings entre os olhos e no septo e estou vestindo um top com calça preta. Estamos numa sala de paredes brancas de chão de madeira, com janelas e portas bem grandes e com bastante entrada de luz. Eu estou aqui com o meu notebook e microfone na frente, na mesa. O microfone ele tem uma luz RGB que fica colorida o tempo todo. E na sala também temos a presença de Maíra, na captações da imagem, e na Lu, que também é participante do projeto. E na minha frente temos a nossa primeiríssima convidada, Ana Bia. Muito obrigada por topar estar com a gente, aceitar o convite de estar aqui nesse primeiro momento de abertura desse movimento também. E vou passar a bola para você já se autodescrever e para contar um pouquinho para a gente quem é Ana Bia. Obrigada pelo convite, agradeço muito. Sou uma mulher negra, tenho 29 anos, tenho cabelo black, tá amarrado para cima num coque de cavalo, né? Uso um óculos de armação preta, um óculos de grau de armação preta. Tenho luva nas mãos, estou usando uma camisa branca, uma calça laranja e utilizo uma cadeira de roda para locomoção. Chique. Fala pra gente um pouquinho agora do seu movimento enquanto artista, pra gente conhecer. Sou artista, desde pequena, sempre dancei, sempre tive em academias de dança. Tem 2 anos que eu tive uma lesão na medula, então por conta disso sou cadeirante atualmente. E a dança é o meu movimento de retomada, assim, de dar continuidade na minha vida. A dança, ela sempre esteve comigo em todos os momentos. E por que não estar comigo depois, né, de uma cadeira? Por que não estar comigo para sempre? Enquanto eu me entendo como artista com deficiência, como pessoa com deficiência na sociedade, enquanto fazedora de cultura, enquanto consumidora de arte, né? A dança tá ali do meu ladinho. Hoje eu tenho uma companhia de dança também. Eu e meu companheiro, nós fundamos uma companhia de dança. E acho que é um pouquinho... É isso. Chique. Vocês ouviram aqui, a gente tá num espaço aberto, então a gente tem maritacas, tem coisas acontecendo, tem pessoas acompanhando também, é o nosso jeitinho. Tá tudo certo. Mas obrigada pelo primeiro compartilhamento. Você falou que muito recentemente que você se tornou também uma pessoa DEF. E não sei, queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a arte, a cultura, antes e depois, talvez, esse entendimento dessa transformação, se você quiser compartilhar um pouquinho sobre isso. Antes de 2022, porque 2022 é um marco importante, né? Um marco temporal muito importante na minha vida. Então, antes de 2022, eu dava aula de dança, né? Eu me formei em geografia na universidade, mas sempre trabalhei com dança, inclusive dentro da universidade fazia parte de um projeto de extensão que era de dança, arte e cultura.
Me entendi como pessoa preta também na universidade, então esse também foi um marco importante na minha vida. E aí, a partir do momento que eu me entendo como pessoa preta, eu trago isso para a arte, né? Eu vou levar e trazer a arte mais próxima disso. Então foi um momento assim de reconhecimento, um momento de ter partilhas com outras pessoas pretas dentro de uma universidade e também de levar isso para os meus alunos dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de dança e também em projetos comunitários, em projetos sociais que eu fiz parte. Nesse marco de 2022 para cá, eu entendo tanto o ser uma pessoa preta quanto ser uma pessoa com deficiência, tudo isso permeado por arte. Então eu acho que tá tudo muito interligado, assim. E aí hoje é muito mais no âmbito do estudo, agora está sendo, né, muito mais no âmbito do planejamento, do estudo, para conseguir também levar isso com mais, tipo, baseado, sabe, em vivências também, em trocas, em compartilhamentos com outras pessoas, para que isso faça parte, assim, da vida de todo mundo, porque a arte é muito importante. Eu sempre vi a arte e a dança enquanto emancipação da pessoa preta, da pessoa periférica, e acho que isso é fundamental, assim, pra gente viver numa sociedade mais igualitária, mais justa, com cultura, com esporte, com lazer, com tudo que a gente tem direito. Massa. E agora, assim, né, acho que no geral, nos projetos culturais, a gente tem falado muito sobre acessibilidade para o público de pessoas com deficiência, né, pelo menos assim dos nossos meios, e a gente espera que cada vez mais a gente fale sobre. Mas para você agora, uma perspectiva de artista, né, Def, uma artista com deficiência, como que é a acessibilidade ou a falta dele, que a gente sabe? Como você tem percebido, né, a acessibilidade enquanto artista? Eu falo de um lugar onde a acessibilidade física, né, ela é importante. Na minha concepção, assim, a acessibilidade, ela tá em todos os lugares, em todos os momentos, desde a hora que eu acordo até a hora que você vai dormir. Assim, não tem como você falar de acessibilidade em um determinado ponto da cidade se você não consegue chegar nesse ponto, né? Então, a acessibilidade, ela passa por várias frentes, assim. A questão do público e dos equipamentos de cultura da cidade, ainda eu acho que é um pouco... eu sou uma pessoa nova, assim, nessa questão, assim, nesses conhecimentos de acessibilidade arquitetônica. Então, eu vou muito mais, assim, na sede, assim, na vontade de ir para consumir, sabe? E aí nessa questão de ir para consumir, se eu chego e não tem acessibilidade para eu entrar, como é que fica, sabe? Como é que fica isso? Então eu não posso estar ali, todo mundo pode, mas eu não posso? Ou então, às vezes você chega, tem acessibilidade para você entrar, mas você não consegue entrar no banheiro. Ou você não consegue beber uma água, sabe? E aí volta nessa questão toda do planejamento. A gente se planeja muito para sair de casa, né? Para estar em um lugar, para voltar para casa. Então, eu entendo os equipamentos de cultura, assim, com a população, os artistas, né? A população DEF. Isso faz parte da gente. Isso tem que estar no nosso dia a dia. E se não tá, por que não tá? E quem que a gente vai cobrar pra fazer com que esteja, sim, sabe? Porque, poxa, se o meu amiguinho pode estar lá, também posso. Sim. Se eu posso, o meu amiguinho que é, por exemplo, da cadeira motorizada também pode, sabe? Então tem que ser, se é pra incluir todo mundo. Sim.
E aí, né, pensando assim no Recorte Campinas também, né, não sei como que você tem sentido, né, assim, pra estar no palco, porque às vezes né, a gente tem acessibilidade pra chegar na plateia, mas não necessariamente a gente tem acessibilidade pra... É só até a plateia. Sim. Eu fiz uma apresentação recentemente no Castro Mendes e por um lado foi bastante legal, porque eu vi que é possível. Então, assim, de 2 anos para cá eu não sabia que isso podia ser possível novamente. Então, estar ali no palco com todo mundo, assim, sabe? Que era uma coisa muito natural para mim, e estar novamente no palco e fazendo aquilo que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, foi muito gratificante. Mas ao mesmo tempo foi uma logística de assim, eu sempre vou ter que percorrer um caminho um pouco maior, um pouco mais conturbado ali, um pouco cheio de, sabe? Sempre tem que ter, tem que ter sempre uma portinha que você sai pelo lado, sabe? Você nunca sai pela frente, sempre a portinha na lateral, assim. Sim, nossa. E aí não é pela frente, sabe? Isso dói ainda. Com certeza, e né, trazendo um pouco das minhas perspectivas assim também, né, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de um movimento que também precisa ser social, né, tipo, que é isso, de todo mundo acessar junto e trazer com um coletivo, apresentar, eu sou a única pessoa que preciso me desviar para acessar por outros lugares. Sim. Já não é uma acessibilidade plena, a gente entende, né, e acho que numa perspectiva também, né, por exemplo, eu, né, consigo acessar o palco, mas já teve movimentos de o palco tá ali no térreo, mas o camarim eu preciso subir 2 lances de escada. E aí, né, como que fica essa função do meu próprio corpo para fazer esse movimento, e, enfim, são questionamentos que as produções acho que ainda, né, precisam entender para além do básico, da função da acessibilidade. Tem a rampa, tem um intérprete, mas né, é expandir para esse social que você comenta, né? Tipo, tem uma portinha e eu preciso estar nas beiradas sempre. Às vezes assim, você tá no andar, aí o banheiro pra pessoa com deficiência é lá embaixo, sabe? Só que tem um banheiro ali do lado que a minha cadeira não passa. Então, pra eu conseguir ir no banheiro, você tá, por exemplo, numa reunião, eu preciso ir no banheiro, eu demoro 15 minutos pra ir, pra voltar, enquanto a pessoa que sem deficiência vai ali do ladinho, sabe? Ali no banheiro do ladinho. Então, como é que você também se entende enquanto gestão de tempo mesmo, sabe? Eu sempre vou demorar mais tempo porque pra eu chegar no lugar é mais longe. Então, a gestão do tempo, do nosso tempo enquanto artista, enquanto ser humano com deficiência, né? É muito diferente. Sim, nossa, perfeito. A ideia do Papo Def é isso, a gente tá aqui trocando experiências também, né? E nesses espaços, eu não sei se você teve relação em outras cidades, mas aqui em Campinas é esse o recorte que você faz da cidade enquanto espaços de acessibilidade. Acho que no centro da cidade, sim. Tem uma questão também algumas ruas ali do centro do entorno também são todas de paralelepípedo, né? Sim. Isso é bastante difícil, isso dificulta muito o acesso, muito. Mas eu vejo que tem, não do poder público, mas eu vejo que em centros culturais assim, da periferia, né, tem uma vontade, sabe? Agora eu também estou começando a conhecer, assim, já conheço alguns lugares, alguns pontos de cultura que, apesar de não terem aquela acessibilidade que a gente entende, né, de medidas todas certas, rampas e tudo mais, tem pessoas acessíveis, sabe? Tem pessoas que querem que você esteja ali porque gostam da sua pessoa, sabe? Não é porque estão cumprindo uma cota, é porque elas querem você ali do lado, sabe? Querem conversar, querem trocar, querem saber o que você faz. E essas pessoas deixam o local acessível, sabe? Você não precisa ter uma rampa, uma diretriz ali, tudo certinho, tudo combinado. Mas se você tiver pessoas acessíveis mesmo, sabe? Aquela acessibilidade que a gente fala ali, atitudinal, né? Sim. Das pessoas quererem ajudar e tudo mais.
torna o ambiente mais legal para todo mundo, né? Sim, muito mais acolhedor, sim, né? Com Eu brinco com isso também, né? Tipo, às vezes se vocês estão com vontade de me ouvir, eu tô com vontade de falar, né? Eu tô com vontade de estar junto também. E porque é isso, a gente tem uma perspectiva, né, dos espaços, de outra pesquisa que já foi feita, dos espaços culturais, né, aqui de Campinas, que a gente não tem nenhum espaço com acessibilidade plena, né, de arquitetura. Mas é esse movimento que a gente precisa muito do movimento social para entender, né? Tanto esse lugar de tipo, pode ter acessibilidade arquitetônica, mas eu ainda preciso passar pela portinha do lado. Então, né, como dialogar esses movimentos. E eu aqui, já nas minhas pesquisas anteriores, para conhecer a Ana Bia, antes de chegar aqui, né, eu fiquei sabendo sobre a AIA, que é a sua companhia de dança. E eu queria saber um pouquinho, assim, como ela nasceu. E, né, sei que a sua perspectiva é acolher também outras pessoas com deficiência. E, enfim, como que faz se alguém quiser também estar junto, colar ou aprender, ou enfim, não sei qual que, né, tá sendo o movimento agora. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, porque eu achei incrível. Claro. A AIA é uma companhia de dança. Ela nasceu esse ano, tem alguns meses só de vida. Mas ela era um sonho de muito tempo, assim, de pelo menos desde 2015, 2016, assim. Já tava nascendo, assim, no coração, sabe? E em 2016 eu conheço o meu atual companheiro, né? E aí, de lá pra cá, a gente sempre trocou bastante. Ele é uma pessoa de terreiro, de candomblé. E eu também me pauto muito na filosofia de matriz africana. Então a gente de lá pra cá sempre vem conversando, dialogando. Ele também é professor de dança, capoeirista. E o nosso desejo sempre foi ter um lugar que a gente pudesse ensinar outras pessoas o que é isso, o que é essa filosofia de vida, o que é matriz africana, enfim, né? A gente compartilhar o que a gente sabe. E a gente por muito tempo montou esse grande sonho. Em 2020 veio pandemia, a gente continuou com o sonho, falou, não, vamos até o fim, não vamos desistir. Em 2022, quando as coisas começam a abrir, né, começa a voltar as coisas a funcionarem, eu tenho uma lesão, eu dou entrada com uma síndrome medular, que me deixou sem, né, tirou a força e a sensibilidade do meu corpo da cintura para baixo. E aí a gente fica assim, o que vai ser agora? Então a vida toma rumos incríveis, hoje eu posso falar que foram rumos incríveis, e eu me encontro na dança em cadeira de rodas, que é uma modalidade, hoje é uma modalidade artística e uma modalidade esportiva. Então, a dança em cadeira de rodas enquanto arte já era uma coisa... Porque arte é uma coisa muito tranquila, né? Pra gente falar assim, vamos fazer arte, sabe? É isso. E aí, a minha reabilitação vem daí, assim, vamos fazer arte, sabe? Vamos produzir arte. E isso vem muito forte, assim, dentro da minha reabilitação, dentro de voltar a fazer aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu sabia que eu precisava fazer, sabe? Pra me manter ali. E surge a AIA em 2024, a partir desse encontro com a dança em cadeira de rodas e com a dança esportiva em cadeira de rodas. AIA é um nome e um símbolo, né? Adinkra, significa samambaia. E a gente escolheu esse nome porque a samambaia, ela é uma planta que ela se desenvolve e ela cresce em lugares muito difíceis, em terrenos muito arenosos, né? E é uma planta de fácil adaptação. E aí encaixou muito, sabe? Fez muito sentido. Além da samambaia já fazer parte, assim, da nossa infância. Então, a gente cresceu com samambaias e a gente só veio descobrir isso muito depois, sabe? E aí foi muito gostoso esse processo, assim, de gestar a AIA, assim. E em primeira mão,
Gostaria de dizer que a partir de amanhã vai estar aberto Uau! o nosso formulário para dar aulas abertas de dança e cadeira de rodas aqui em Campinas. Chique! Estão todos convidados e convocados para Demais! irem. Incrível. Vai ser na Casa do Lago, lá na Unicamp, toda quarta-feira, das 5 às 6. Massa! Então, a partir de amanhã estaremos lançando nas redes sociais. Tudo. Nossa, incrível. Eu vou só para localizar as pessoas, que provavelmente o podcast vai sair em outra data, mas amanhã, no caso, é dia 5 de agosto. E acho que a gente vai dar um jeitinho aí de botar talvez essa divulgação nas nossas redes também. Mas incrível. Muito obrigada pelo compartilhamento. A gente está já finalizando aqui, delícia demais conversar, não dá vontade de parar. Mas a ideia, do podcast é a gente ter essas pílulas para conhecer artistas com deficiência aqui de Campinas, talvez isso se expanda depois para outros lugares, mas a gente está começando aqui no nosso movimento para poder compartilhar um pouco de história de outras pessoas, as nossas também, aqui da coordenação do trabalho, mas enfim, para que mais pessoas conheçam, divulguem, enfim, nossos cachorros também, que estão curtindo super aqui do lado, que faz parte. Todo mundo participa. Sim. A gente tem essa dificuldade também de achar um estúdio que seja acessível para todo mundo chegar, às vezes, aqui na cidade, então a gente está se adaptando em espaços que a gente consegue, mas queria agradecer muito mesmo por ter participado, topado estar com a gente. Essas trocas são muito potentes, pra gente visualizar futuros possíveis para os nossos, que já estão sendo construídos hoje, literalmente amanhã, já mais um passo para esse movimento todo, e que a partir desses movimentos como os seus, como os nossos de aqui, que a gente continue realmente dando essa perspectiva de futuro para o que a gente pode fazer enquanto artista DF, E, enfim, a ideia é ter esse espaço de acolhimento aqui no podcast, sem a hierarquia de uma outra pessoa sem deficiência, que normalmente nos é imposta, então para que a gente se sinta seguras e à vontade para tocar e conversar de igual também nesses lugares, mesmo com deficiências muito diferentes às vezes, mas enfim. Você tem o Instagram de algum espaço que a gente pode compartilhar também? Deixa pra gente. Claro. Aya escreve AYA. .dança sem o C cedilha. Danca. Chique, obrigada. E para quem quiser acompanhar todo o movimento do projeto e do mapeamento de agentes culturais com deficiência de Campinas, nos acompanhe também no @câmara_PCD, que por lá vocês ficam sabendo sobre todas as notícias, as novidades, que ainda vem bastante coisa por aí. E obrigada a quem está ouvindo a gente também por acompanhar nosso episódio de estreia. Muito chique. A gente está batendo palminhas aqui em Libras também, no estúdio improvisado. E fiquem ligados, gente, que ainda tem muitas pessoas incríveis para passar por aqui. Tchau!